Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube e nas principais plataformas de áudio, trazendo conversas com fundadores, fundadoras, investidores, investidoras, quem faz o mundo dos negócios e da inovação acontecer. Hoje eu tô aqui com o Rafael Gianesini, da Cidadania for You. Tudo bem, Rafael? Valeu, muito obrigado, velho. Uma honra estar aqui. Prazer é todo meu. Vamos nessa. Prazer até inenarrável, porque, cara, não é sempre que a gente traz, que eu trago aqui no podcast, empresas bootstrap, né? O famoso não preciso do dinheiro de ninguém. Tipo isso. Cuidado com cada centavo, porque é importante, né? Durante a operação. Pois é, eu não tô gastando o dinheiro dos outros. Tem que tomar cuidado. Então, a ideia, cara, é a gente conversar um pouco sobre isso, assim. Como que vocês fizeram um negócio que hoje, ano passado, 100 milhões de reais, esse ano almeja 140, e não só isso, né? Assim, um negócio que, teoricamente, não seria escalável, que é fazer processo de cidadania. Italiana e portuguesa, né? Hoje, E espanhola. Espanhola também? Então já tem um terceiro. Já tem um terceiro negócio. Cidadania é aquele negócio, cara. Cada pessoa é um processo, é uma realidade, buscar certidão, não sei o que. Né? Então, é trabalhoso, uma coisa única. Cada processo é único. Como escalar algo único? Como escala algo único, né? Então, sempre me perguntam. Pois é. Então, acho que o mote aqui da conversa é muito nesse sentido, porque, 2021, a gente teve lá a abundância do mercado de venture capital e pareceu que todo mundo poderia e precisava de dinheiro. Aí eu já começo com a pergunta: precisa de dinheiro externo para criar um negócio? Não. Acho que a gente não ter pego, né, dinheiro foi muito importante até para a gente montar a estrutura do jeito que a gente montou, a empresa do jeito que a gente queria. A gente não abre, né? A gente tem essa oportunidade no futuro, mas a gente precisou realmente pensar em cada detalhe, em cada centavo, em ser escalável, em ser lucrativa. Porque, cara, se a gente não for lucrativa, a gente vai falir. A gente não tem dinheiro, vai quebrar. Básico, né? E a gente quase quebrou. É legal falar nisso por causa da pandemia. Eu acho que mais a gente, quase o mundo inteiro, né? Mas, assim, e foi muito importante a gente ter passado por todas as etapas, assim, para até fortalecer o negócio. E, cara, respondendo a pergunta, como é que você escala algo que é único? É muito difícil escalar algo único. E olha que legal, né? A empresa nasceu em 2019. Porém, em 2018, foi quando a gente teve a ideia de construir a Cidadania for You. E a gente conversou com outros assessores que faziam... Você e seu irmão... Eu e meu irmão, que é meu são sócio. de tech, né? Exato. Vocês têm background de tech. Eu trabalhava desenvolvendo um sistema de automação bancária. Então, desenvolvimento na Caixa Econômica Federal, sei lá, Banco de Brasília, Banco da Amazônia. Então, codava mesmo, né? Legal. E meu irmão trabalhava na parte de infraestrutura, tipo da Anvisa, da Microsoft e tudo mais. Então, também é um cara muito focado na área de tecnologia. E a gente passou pelo nosso processo de cidadania e demorou 10 anos. Durante essa jornada, a gente falou, cara, será que existe alguma maneira de ter um processo melhor, mais rápido, com transparência, coisa que ninguém tem em transparência, não consegue saber o que está acontecendo com o seu processo. Sim. E o mercado de cidadania europeia é o mercado do sonho. É um mercado parecido, a gente fala que é um mercado parecido do mercado de modelo, jogador de futebol, porque é o mercado do sonho. Tipo assim, a cidadania não é um documento. É a possibilidade da sua família morar na Europa, é a possibilidade de um plano B. Quanto que vale, né? Tipo, é você se reconectar com o seu passado. Quanto que vale isso? É a mesma coisa de quanto que vale seu filho ser jogador de futebol? Quanto que vale a sua festa de casamento, que é única? E aí tem muito golpista. Sim. Porque é o mercado dos sonhos. Sim. Então a gente falou, como a gente vai ter transparência, a gente vai ter velocidade, a gente vai ter escala. Aí a gente falou, cara, a gente é de tecnologia. Então a gente ficou, em 2018, a gente pensou em usar alguma plataforma de mercado. Então a gente fez, por exemplo, uma prova de conceito com a Pipefy. Eu me amarro na Pipefy, ferramenta incrível. A gente foi lá, vamos fazer uma prova de um conceito para a gente usar o Pipefy, para a gente poder orquestrar o processo de cidadania. A gente foi lá com eles, falou, não, a gente vai usar eles como a engine de workflow. Ele falou, cara, é legal, mas o processo tem que ser sempre igual. Tipo... se mudou um pouquinho... Não faz sentido, tem que criar de novo um outro negócio. Ele falou, faz muito sentido. Cada um vai ter que ter uma versão. Exato. Né? Cada cliente vai ter que ter uma versão, aí já era. Já era, não faz sentido. Aí ele falou, legal, seu processo de onboard, toda vez que você contrata um funcionário, é muito parecido. Ele vai lá, manda documentação, tem que fazer o atestado, tem que fazer essas etapas, então funciona muito bem. Mas agora, como é que você faz para uma cidadania que é única?
que você mora em São Paulo e eu que moro em Brasília é totalmente diferente. Que se você tem filho, se você é divorciado, se o divórcio é judicial, se é extrajudicial, se... muda. Cada vez o processo muda. Que os consulados tratam o processo... Cada consulado no Brasil trata o processo de uma maneira diferente. Então, onde você mora interfere no processo. Como é que você orquestra tudo isso? E aí foi que a gente teve a ideia, né, primeiro de tentar usar alguma coisa de mercado, não conseguindo. A gente falou, vamos desenvolver a nossa própria tecnologia. Então, em 2018, em janeiro de 2018, a gente começou a desenvolver a nossa plataforma. Imagina, a empresa só nasceu em 2019. A gente começou a desenvolver em 2018. Um ano desenvolvendo. Cara, a gente acreditou tanto no negócio que eu e meu irmão, a gente... Isso, vocês ainda estavam... Isso, a gente já estava trabalhando e tudo mais. E aí, o meu irmão, a gente falou assim, cara, vamos pegar a nossa grana. Tipo, a gente não tinha carro, a gente não tinha... Cara, todo o nosso dinheiro, a gente contratou amigos, desenvolvedores também, pagando para nos ajudar a desenvolver a nossa plataforma. Então, a gente acreditava. E olha que engraçado, a maioria das pessoas não acreditavam. Tipo, cara, porra, você vai criar uma plataforma para fazer processo de cidadania italiana. Tem mercado para cidadania italiana? Até foi essa... A gente tomou um café outro dia, eu te perguntei exatamente isso, né? Cara, depois a gente entra nessa. Tipo assim, tipo, do TAN, né? Tipo, não faz sentido. Pô, tu tá pegando toda a tua grana para desenvolver uma plataforma. A gente conversava com outros empresários, assim, para pegar feedback. Cara... foca em outra coisa, mercado pequeno. A gente falou, cara, a gente acreditava nesse negócio, a gente acredita. E tanto eu como ele, a gente não tinha expertise empreendedora. Tipo, a gente não tinha, né, a gente era técnicos, devs, assim, de tecnologia, sabia desenvolver a plataforma, mas a gente não tinha as outras... quer dizer, o Power Trio ali da A16Z, né? O cara de tech, o cara de produto e o cara de vendas, né? Exato. Vocês estavam muito bem cobertos em tech, porque eram 2 de tech, cara, né? Vendas, e as outras 2... lascou tudo, né? Uhum. E a gente foi lá, desenvolveu a plataforma em 2018. A ideia da plataforma era a gente lançar a empresa no meio de 2018. Tá. Só que, olha só, a gente desenvolveu a plataforma com deadline lá, lançar a empresa no meio de 2018. Vocês se colocaram a gente se colocando meta. E a gente não conseguiu. Era muito complexo o que a gente estava desenvolvendo. A gente adiou para setembro, a gente adiou para tipo novembro. Aí foi, a gente só conseguiu... Normal pra esse pessoal de TI aí, né? Cara, imagina, mas dentro de casa, né? Eu falei, não, meu irmão, a gente entende, a gente vai colocar... Você vê que não é mentira quando a TI fala que não vai dar, né? A gente subestimou mesmo, realmente, o processo. Legal. E aí, em janeiro de 2019, foi quando a gente realmente lançou a empresa. A gente não queria lançar a empresa sem ter a tecnologia, porque a gente seria exatamente igual a todas as outras empresas. Tá. E a gente não queria. Aí seria um negócio manual e você não é advogado, vocês não tinham experiência. Pô, eu não queria ter meu cliente numa planilha, onde eu estou gerenciando o meu cliente através de uma planilha, através de um papel. Não é. A gente queria que a plataforma orquestrasse o processo dele durante a jornada. E a gente tinha uma meta. A gente conversou com várias outras assessorias. E na época, as assessorias falaram assim, Rafael, você nunca vai poder fechar mais do que 5 famílias no mês, porque você não consegue gerenciar. Cada um. Impossível, velho. Cara, cada família tem lá, sei lá, 5, 6 requerentes. Você vai ter lá 20, 30 certidões para emitir de toda a família, né? De toda a linha. Vai ter que traduzir, vai ter que orquestrar. É impossível. Então a gente criou, a gente até lembra, a gente escrevia assim, ó. A meta era fechar mais do que 5 famílias sem falir. Era a meta, a gente tinha uma meta muito clara. Eu tinha que fechar mais do que 5 famílias sem falir. Então, beleza. Então, e para isso, a gente entendia que para isso eu precisava da plataforma. Porque eu tinha que orquestrar e eu tinha... Exatamente. Cara, 2018 inteiro construindo a tecnologia, 2019 a gente lançou. E outra coisa que eu subestimei. Cara, eu tendo tecnologia, eu tendo a plataforma, vai ser muito fácil arranjar cliente. Sim. Se vende sozinho. Se vende sozinho. Bom, aí quase quebrou por causa disso. Não é fácil. Muito pelo contrário. É um mercado onde tem muito golpe, onde a galera tá muito escaldada. Tá. Tipo, meu primo tentou fazer, gastou 30 mil reais, não tem nada. Fulano fez e caiu num golpe. Então era muito difícil. Imagina, uma empresa nova com tecnologia de Brasília, onde a maioria dos clientes estão em São Paulo e no Sul. Da patotinha. Exato. Ali. Brasília tem pouco. Tentando vender para o cliente de São Paulo, tentando vender para o cliente do Sul. E o meu primeiro ano, 2019, a meta não era vender. Tanto é que desde o começo a gente já tinha CRM. Assim, eu fui pesquisando sobre... Era importante ter CRM. Era importante ter algumas coisas. Mas eu tinha lá 2, 3 pessoas que eram vendedores, mas não tinha meta. Não tinha comissão. Se vendesse era massa. Se não vendesse era massa. Porque a gente queria validar a plataforma. Tá. Eu falei, cara, eu vou passar 2019 validando a plataforma. Minha plataforma validando, aí sim eu vou acelerar a venda. Beleza.
E assim a gente fez. Pô, 2019, a plataforma a gente lançou a primeira versão do app, horroroso o app do cliente. Cara, o cliente tinha que dar zoom, quebrava. Horroroso, horroroso. A plataforma já era muito concisa, foi que a gente focou muita energia. E o aplicativozinho do cliente, que era um pedacinho para ele chegar, horroroso. Então a gente lançou com a plataforma. Propositalmente no estilo Reid Hoffman lá. Mas a gente falou. Tem vergonha. Mas a gente já tinha, desde o primeiro dia, um app onde o cliente conseguiria acompanhar em tempo real. Que já era um diferencial. Total. Ninguém tinha. Ninguém tem. Mas imagina, isso eu tô falando em 2019. A gente tá falando agora de 2024, ninguém tem, até hoje. Tanto é que a gente tinha assim, cara, a gente vai lançar esse negócio, 6 meses depois, 1 ano depois, todo mundo vai ter. Tipo, vai ser uma premissa do mercado. E até hoje ninguém tem. O Nubank, né? Exato. Tipo, todos os bancos criaram os seus Nubanks depois. Ninguém tem até hoje. Não sei nenhum porquê. E com isso também a gente criou para o cliente uma super transparência, o que nos fez o nosso backup ser muito melhor. Porque é diferente. Quando você dá a transparência para o cliente, imagina, o cliente ele chega assim, ele não chega e me pergunta, Rafael, como é que tá outras empresas? Rafael, como é que tá meu processo? Tá andando. Você não tem visão. O cliente chega para mim e fala, Rafael, a minha certidão do meu avô já tem 8 dias e não foi traduzida. Por quê? Entendeu? Ele tá vendo, ele sabe. Aí a gente... Fazer até o disclaimer aqui, eu contratei esse, sou cliente, legal. Até antes da gente marcar esse papo, a gente nem se conhecia ainda. Então não tenho tratamento especial, nada, tá? Só estou fazendo disclaimer aqui, que eu estou fazendo esse processo. E realmente é bem legal, ali no aplicativo você vê todas as etapas. Todas as etapas em tempo real. Então, hoje você está usando o quê? O aplicativo já deve ser a 4ª versão, que a gente jogou fora e criou do zero. Só que agora, essa última versão, a gente já tem um cara de produto, o cara tem uma pessoa de CX, já fez pesquisa com os usuários, já entendeu onde usar. Então, assim, já é muito melhor. A primeira versão era muito do que a gente acreditava. Transparência, o cliente vai ter que ver, e é horrível. E isso foi muito importante também, porque a gente foi pegando muito feedback e foi ajudando a gente a melhorar o produto dos próprios clientes. Então, a gente foi jogando fora e desenvolvendo novas versões do app para o cliente. E aí, a gente conseguiu ter toda essa transparência. O cliente conseguiu nos dar muito feedback, bons e feedback ruins. Cara, tá demorando. Por quê? O que aconteceu? E a gente entendendo, porque ele tem total transparência. Então, passamos o ano 2019 inteiro validando a plataforma. E a empresa não era lucrativa. E aí, nisso, vocês botando dinheiro. Botando dinheiro que a gente já não tinha mais. Então, assim, só que a gente acreditava muito no negócio. Então, assim, era eu e meu irmão morando com a minha mãe. Imagina, voltando pra casa dos pais, realmente toda a grana, sem salário, investindo. Chegou no final de 2019, a gente falou, pronto, cara, a plataforma validada, o app já estava na 2ª versão, muito melhor, agora vamos escalar a venda. Aí a gente fez um curso, contratou um consultor para nos ajudar a venda, técnicas de venda, pitch, fechamento, eu e meu irmão fazendo também os cursos e tudo mais, entendendo. E a gente falou, vamos escalar a venda. Então chegou 2020, era o ano da gente escalar a venda. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. Puta. Cara, foi de lascar, assim. Quando a gente falou, agora a gente vai escalar vendas, veio a pandemia. Ferrou tudo, velho. Porque imagina você fazer uma campanha, na época a gente só fazia cidadania italiana, então você faz uma campanha, faça a cidadania italiana, onde a Itália... de casa. Nem só isso. A Itália era o epicentro da pandemia na Europa. A galera xingava. Porra, a galera tá morrendo dentro de casa. Quem é que quer cidadania italiana? Tipo assim, haters nas campanhas. Nosso faturamento, que já não era muito bom, despencou. A gente chegou, por exemplo, no mês de março. Não, foi março, foi 16 de março, 13 e 16 de março, né? Foi ali o que fechou tudo, né? Aí então a gente chegou ali mais ou menos em abril, maio. Cara, o nosso faturamento, a margem de lucro não pagava o ticket de alimentação da galera. Putz, isso já tinha um funcionário? A gente tinha 14 pessoas. Porque a gente cresceu, agora a gente vai crescer, porque a gente vai vender pra caramba. Prepara a boa e velha armadilha de vamos. Contratar pra crescer. A gente precisava de mais vendedor, etc, etc. Então a gente tinha acabado de contratar uma galera, a gente tinha acabado de contratar, sei lá, umas 5, 6 pessoas. Muitas dessas pessoas saíram do emprego pra vir trabalhar com a gente. E aí a gente começou a conversar com outros empresários, a galera, cara, é assim, a regra é, quem tá em período de experiência, você demite. Quem não está em período de experiência, você pega os planos do governo, de colocar o cara para trabalhar 6 horas, as ajudas que o governo estava soltando. Jornada, né? Porque isso é o mundo. A gente falou, puta, será que eu vou ter que demitir o cara que acabou de sair do emprego? Tipo assim, a gente com o coração, a gente falou, beleza, com cabeça de empreendedor,
talvez esse seria o melhor caminho, porque você poupa a empresa, sobrevive a empresa. Não sangra, né? Não sangra. Mas a gente nem tinha cabeça de empreendedor na época. A gente falou, cara, não é justo com essa galera, tipo... Aí o que a gente fez? A gente juntou todo mundo numa reunião e falou, galera, é o seguinte, caótico, o mundo tá acabando, a gente não sabe o que tá acontecendo, a grana não tá dando para pagar, mas a gente ainda tem um colchão aqui e dá pra gente ainda se manter, sei lá, uns 2, 3 meses e a empresa quebra, não tem mais o que fazer. Então a gente tem que pensar soluções pra gente trazer mais clientes, pra gente não precisar demitir ninguém. E assim, aí eu e meu irmão, sem salário, zerado, assim, tipo assim. E a galera, tipo, velho, buscando ajuda, a galera entendendo, eu vou indicar cliente. Então a gente começou. E outra, a gente já tinha uma vantagem, como a gente era tecnológico, todo mundo trabalhava com notebook, tudo na nuvem, então todo mundo foi pra casa e funcionava as coisas. Então a gente combinou, cartório, toda a certidão você entrega na casa do Joaquim. O Joaquim já tinha um scanner lá, digitalizava e jogava na nuvem. Tradutor, eu vou te mandar aqui, você entrega na casa de fulano. Cara, a gente conseguiu trabalhar meio que super bem, assim, na nuvem e tudo mais, porque tudo já funcionava na nuvem. Eu não precisava, tanto é que o escritório ficou fechado na época. E foi caótico. Então a gente estava quase quebrando, a gente estava falindo. Então a gente teve várias ideias, assim, que junto com o time, que nos ajudaram a voltar. Então uma ideia que a gente teve na época foi, a gente estava falindo. Então se eu contratar a gente teve uma ideia de contratar um representante comercial autônomo, os RCAs. É muito comum em indústria farmacêutica. Que é o cara que representa um monte de gente. E não ganha salário fixo. Ganha só comissão. Então a gente falou, cara, eu vou contratar o RCA, só que a gente queria que o cara tivesse um fixo. Então a gente contratou uma consultoria para nos ajudar a montar o RCA. Então a gente contratou lá uns 6, 7 RCAs com um fixo, mas ele não era CLT. Tá. E com variável mais agressivo para vender cidadania. E isso daí, essa galera, a gente falou, cara, essa galera vai ser o suficiente para eu manter o meu back-office sem precisar demitir ninguém. Então a gente estava calculando quantos vendedores eu preciso ter para não demitir meu back-office. E aí a gente contratou e nisso a gente começou a ter um ganho de faturamento. Já não precisei, tanto é que a gente passou na pandemia sem demitir uma pessoa. Pra gente foi assim uma... Mas como ser representante? Esse representante comercial, quem que era esse cara? Como que você ensinou ele a vender cidadania? Isso. Aí foi outro... A gente teve que fazer... Cara, nosso processo de onboard, quando contratava um funcionário, era horroroso. Horroroso. A gente não sabia fazer. Eu contratava um funcionário e a gente tinha uma ideia do seguinte. Quando eu contratava um cara, ele tinha que sentar do lado de cada pessoa, cada área, ali por 1, 2 semanas para aprender. Tudo para depois começar a vender. Então, ia lá, você estava na área de quem emite certidão, você estava na área de quem faz tradução, você estava... Isso demorava, 2 meses até esse cara começar a vender, e aí era o que a gente entendia. Então, a gente falou, cara, agora a gente tem que ter uma versão pocket. Então, a gente tem que ter uma versão de treinamento de 2, 3 semanas. E quem dava todos os treinamentos era eu e meu irmão. Então, a gente contratou essa galera, a gente montou um cronograma de treinamento. Vamos falar sobre... cidadania italiana, vamos falar sobre cada etapazinha durante X dias, vamos falar sobre técnicas de venda, vamos falar sobre CRM, Então, assim, a gente montava um funilzão de 2, 3 semanas, vamos fazer hot seat, um tentando vender pro outro. Cara, em 2, 3 semanas, esse cara tava pronto para vender e a gente meio que acompanhando. Então, assim, a gente pegou um negócio que era 2 meses, sem nenhuma estrutura, para ser 2, 3 semanas estruturados e remoto. Né? Tudo via Google Meet e tudo mais também. E aí, com esse treinamento, esse cara foi para campo e começou a vender. Então, a gente conseguiu ter venda com esse cara. Só que aí a gente gerou um outro problema. Eu e meu irmão, a gente... Olha que loucura. A solução já era... a gente falou, essa galera, ela não se sentia parte da empresa. Sim, e não podia. Aí tinha umas regrinhas. Você não pode chamar o cara de time, porque se chama de time, tem vínculo. Você não pode chamar o cara de... tinha umas palavras que você não podia usar porque gerava vínculo. Aí a gente chegou para uma menina que a gente tinha no nosso RH e falou assim, cara, como é que a gente faz para esse cara se sentir parte do time? Porque ele não se sente parte do time, a gente queria uma cultura muito forte. Ela falou, contrata eles. É óbvio, verdade. Então, imagina. A consultoria fazendo o papel de consultoria. Né? Nossa, é óbvio. A gente falou, beleza. A gente pegou esses caras e transformou em CLT. Então, imagina, a gente contratou a RCA... mas você não sabia se você ia ter vida da empresa? Não. Aí, nisso, já era 4 meses depois. Eles ficaram 4 meses com a RCA. Tá bom. A gente já breakivou a empresa de novo. E eu peguei esses caras... Em 4 meses, conseguiram já virar esse cara tudo CLT, porque eu queria que esses caras se sentiam parte da equipe, porque era a cultura que a gente queria construir. Então, em outubro, todos eles viraram. Inclusive, até hoje, a gente tem essa galera. Então, a gente tem a RCA, que hoje é coordenador, a gente tem a RCA, que é insight, até hoje. Então, da galera, isso a gente está falando ali no primeiro ano, 2019 da empresa.
Então, a gente transformou essa galera em RCA. E aí, a gente saiu, né? Pô, em 2019, a gente teve um faturamento de R$1 milhão. Pô. A empresa não se pagava ainda. Em 2020, com a pandemia, com o caos, demitindo todo mundo, a gente faturou R$4 milhões. Porra, vocês quadruplicaram mesmo com todo esse caos. Caramba. Cara, sem demitir ninguém. Sem demitir ninguém. E pegando todos os RCAs e transformando em CLT. E ainda contratando. Essa galera. Então a gente conseguiu. Então, assim, a gente teve uma saída muito boa. E aí, com esses R$4 milhões que a gente teve, a empresa deu uma margem. Tá. A empresa já breakivou, mas não tinha gordura. Tá. Então, assim, e eu e meu sócio sem receber dinheiro. Morando com a mãe, comendo comida da mãe. Imagina. A empresa faturou R$4 milhões. Seu pai devia estar todo feliz desses todo mundo marmanjos. Não sai de casa, né? Tipo, que porra é essa, né? E aí, a gente... Foi o primeiro ano, em 2021, foi o primeiro ano que a gente colocou meta. A gente não tinha meta. Então, a gente era um barco à deriva, assim. Cara, a gente tava indo para um caminho que a gente achava que dava certo, mas não tinha meta, claro. E a gente cresceu 4x. Aí chegou em 2021, a gente falou, cara, meta, 3 vezes. Vamos faturar R$12 milhões. Puta merda. Aí, galera, porra... Como vocês vão fazer isso? Onde vai Aí eu falei, não sei. Tipo, não sei ainda. O 3x foi de onde? De onde você tirou esse número? Então, como a gente tinha crescido 4x, e a gente viu que a gente fez muita coisa errada, eu falei, cara, o que a gente... Eu e o meu sócio, né, meu irmão, no caso, a gente viu, cara, puta, se a gente fizesse tudo igual, sem mudasse nada, a gente ia faturar ali já uns 6, 7 milhões. Tá bom. Se a gente continuasse o que a gente fez nos últimos trimestres. Já ia ter um crescimento porque a gente foi uma escadinha. Puta, mas isso aí não ia dar pra gente nenhum desafio, não ia ser empolgante. A gente ia fazer o feijão com arroz e ia faturar. Aí eu falei, cara, o que a gente precisa fazer pra, de fato, mudar, virar a chave pra gente reinventar o negócio? Então a gente colocou uma meta de 12 milhões, que a gente realmente acreditava. O time, essa meta a gente fez junto com o time também acreditava nessa meta. E estava muito claro pra gente que a gente ia faturar 12 milhões, só que a gente não sabia, né? Essa meta a gente colocou em dezembro, janeiro ali. A gente não sabia como a gente ia fazer. Mas a gente tinha uma certeza que a gente ia fazer totalmente diferente do que a gente tinha feito no ano passado. Porque senão você não conseguia fazer crescer tão rápido. Sim. E, cara, foi incrível a gente ter colocado essa meta. A gente puxou muitas alavancas. Então, assim, eu entrei para dentro da operação, a gente foi fazer bench. Eu fiz muito bench com outros empreendedores para entender processo de vendas. Todo mundo muito... A gente puxou tantas alavancas, que a gente colocou a meta de 12 milhões que, cara, depois do ano, adivinha quanto que a gente faturou? 21. A gente mirou 12 e acertamos 21 milhões. 21 milhões. Caramba. Por quê? Por quê? Por quê? Metas audaciosas. Tá. E que não é... Exemplo, se eu tivesse colocado uma meta de 21 milhões, talvez a gente tinha faturado uns 10. Porque aí todo mundo, caramba, tá muito impossível, longe, cara. Ninguém vai. Vou fazer o meu melhor. Mas impossível. Mas como eu coloquei uma meta que a gente realmente acreditava, mas que a gente sabia que a gente tinha que mudar muita coisa. Aí foi aí que eu criei meu chatbot, foi aí que a gente criou ferramenta de vendas, foi aí que a gente começou a desenvolver coisas para melhorar o processo comercial, pitch, etc, etc. Tudo isso foi só possível porque eu sabia que a gente tinha que mudar tudo que a gente fazia. A gente não podia vender da mesma maneira que a gente vendia. E que a meta era possível, era alcançável. Não era uma meta impossível, mas era uma meta muito audaciosa. Legal. É interessante você falar isso, porque geralmente quando você coloca a meta audaciosa, é quando você vê que você tem um processo pronto. Ou te falo, aí é o PMF. Beleza, atingimos o PMF, agora a gente escala. Mas aí você está falando, não, atingimos o PMF, entendemos como que a gente faz, vou desmontar tudo para poder fazer diferente. E uma coisa muito legal na empresa... É contra-intuitivo, né? Exato. E até hoje, se você chegar na empresa e falar assim, galera, como é que vocês vão estar trabalhando daqui a 6 meses? Pode chegar hoje e perguntar. Totalmente diferente do que eu faço agora. A gente muda tudo o tempo todo. A gente não se apega a processo. A gente, cara, CRM, a gente já mudou 3 vezes. 4 vezes. A gente não se apega a processo. A gente quer fazer de forma melhor e mais rápido. Plataforma, app. O app que você está usando é a 4ª versão. Porque, cara, a gente quer entregar a melhor experiência. E se a gente, em algum momento, gastou grana fazendo aquele app, gastou tempo, se em algum momento a gente entender que aquele app não está mais fazendo sentido, a gente vai jogar fora e vai construir outro. Porque a gente não se apega na tecnologia e nem se apega no processo. A gente se apega no resultado. Então, na meta, onde a gente quer atingir. Tá. Mas isso aí também não é perder o foco? Quando você tem a meta, aí já não acho que é perder o foco. Perder o foco é, cara, minha meta é 12 milhões. Pô, mas eu gastei uma grana montando um processo comercial,
Aí a gente sempre faz essa pergunta. Esse processo comercial, ele vai me levar aos 21 milhões? Não. Inclusive, é muito massa, porque quando você tem uma meta, essa meta te ajuda a tomar decisão. Exemplo, eu tenho uma meta lá, a gente tinha uma meta um ano depois de faturar 52 milhões. O CRM atual, um ano depois, aí, só para as metas, a gente bateu 21. No próximo ano, a meta que a gente tinha colocado era de 36 milhões, porque a gente falou assim, cara, a gente faturou 4, a gente vai faturar 12, 3 vezes mais 36. Só que a gente não faturou 12, faturou 21. Então vai em cima do 21. Aí falou, cara, não faz sentido eu colocar 36, então a gente colocou a meta de 54. Ele falou, cara, não faz sentido. Tipo, velho, eu já quase bati. Tipo assim. E aí a gente, pra faturar 54 milhões, o CRM que eu uso hoje, ele vai permitir eu faturar 54 milhões? Não, a decisão já está tomada. Eu sei que eu vou ter que mudar, porque eu vou ter que automatizar, porque eu tenho que ficar mais eficiente. Então, eu acho que quando você tem uma meta muito clara, ela te ajuda a você tomar decisões no seu negócio. Tipo, não é eu que estou tomando mais a decisão. A meta já tomou essa decisão por mim. Eu sei qual é o meu headcount. Eu sei quantas pessoas eu preciso para faturar. Aí eu vou ter que saber se eu vou precisar contratar mais pessoas ou se cada pessoa vai ter que vender mais. Então, e às vezes é as duas coisas. Então eu vou ter que pegar cada meu vendedor, que, exemplo, vende R$1.000, ele vai ter que vender R$1.200. Sim, para ter a margem. Ou eu vou ter que contar mais X vendedores. Então, assim, é muito fácil eu saber se eu vou precisar contratar, se eu vou precisar aumentar, porque eu sei qual é a meta. Então eu tenho muito clareza do que eu preciso fazer, qual a jornada que eu preciso fazer para bater a meta. Às vezes eu não tenho muito clareza de quais as alavancas que vão mudar tanto o ponteiro. É isso então, que eu ia te perguntar. Então por isso que quando a gente mirou em 12, acertou 21, o que aconteceu? A gente puxou tipo umas 5, 6 alavancas ao mesmo tempo e a gente acertou várias alavancas. Então, mas assim, você tinha ideia, ou você tinha informação, ou era mais cheiro mesmo? Quais eram as alavancas que tinham que ser puxadas? Então, eu tinha a ideia que se eu puxasse todas aquelas alavancas, eu tinha uma convicção que a gente ia bater os 12 milhões. Que a gente ia bater 21. Cara, eu achava que era impossível. Se você falasse ali no começo do ano, coloca a meta de 21 milhões. Eu falei, não vou colocar porque eu não vou colocar uma meta impossível. Tipo, igual hoje. Coloca a meta que no ano que vem você vai faturar 2 bilhões de reais. Não, é impossível. Não vou colocar uma meta impossível. Mas eu não sabia quais alavancas ia dar esse resultado todo. E outra coisa, a meta, quando eu criei a meta de 12 milhões, o meu head de vendas, ele comprou a meta. Isso é importante. A meta também não foi, tipo, top-down. A gente junto, olhando o CRM, olhando o mercado, e com a meta audaciosa, a gente colocou de 12 milhões. Porque é diferente eu chegar assim, Red. Toma aqui. Me entrega 12 milhões esse ano, fechou? Rafael, eu acho que é difícil. Não, você dá conta, vai lá, eu confio em você. Não comprou a meta, cara. Não vai entregar. Mas ele comprou a meta. A meta era dele também. E ele ia entregar. Ele falou, cara, eu vou entregar essa meta de 12 milhões. Como? Não sei. Meu irmão, a gente vai fazer aqui. Ele fez vários cálculos, a gente vai puxar essa alavanca, a gente vai colocar, vamos ver o que a galera tá gastando muito tempo, como é que a gente faz, vamos colocar SDR, vamos fazer de alguma maneira. Fechou, vamos. Então a gente colocou a meta de 12. No ano seguinte, que já tinha batido 21, a gente colocou a meta de 54 milhões. Como a gente ia bater 54 milhões? A gente não sabia. A gente sabia que a gente tinha feito várias coisas muito legais, que se a gente não fizesse nada muito demais, a gente bater uns 30 e poucos milhões, beleza, a gente ia continuar crescendo. Porém, se a gente puxasse algumas alavancas certas, que a gente não sabia quais alavancas eram, a gente ia bater os 54 milhões. E assim fez, a gente bateu os 56 milhões. Tá doido. Cara, e... mais uma vez, foco na meta. Time comprado, meu head comprado. Aí eu já não tinha mais head, eu tinha head mais coordenadores. A estrutura já era mais robusta. E todo mundo com a meta comprada desde o começo do ano. Então, isso é outra coisa muito importante. Então, desde o começo do ano, meu head, meus coordenadores, sabiam o que a gente tinha que entregar mês a mês para no final do ano a gente bater a meta. Legal. A gente sabia se a gente tinha gordura, se a gente... cara, esse mês a gente tinha... exemplo, esse mês a meta era entregar 1 milhão. A gente entregou 800 mil. Galera, a gente tem aí 200 mil que a gente tem que recuperar nos próximos meses. Então, assim, a gente vê mês a mês. Pra você ter ideia, o MTD, de como a gente está durante o mês, eu recebo todos os dias. A gente vê, cara, como é que tá a alavanca. Todos os dias meu head me manda. Agora, isso é interessante. Escalar a venda. Geralmente você vai escalar a venda, sei lá, beleza. Um vendedor vende 1, 2 vendedores vendem 2, 3 vendedores vendem 3. É essa conta? Ou como... Não. Aí é que tá. A nossa escala de vendas, a gente... Só para ter ideia, hoje um vendedor vende mais ou menos 6 vezes mais do que ele vendia em 2020.
6 vezes mais. O mesmo vendedor vende 6 vezes mais. Porra. Como? É, Tecnologia. tecnologia. A maioria da tecnologia a gente que desenvolveu dentro de... Cara, acho que o fato de a gente ser de tecnologia... Pois é. Então isso dá uma vantagem. Por exemplo, a gente falou, pô, o cara gasta muito tempo fazendo um orçamento. Pô, ele gastava lá, tinha que fazer um orçamento, calculava errado, a gente criou uma área para validar o orçamento. Mas, gente, burocratizou o processo. A gente criou uma plataforma e o cara faz o orçamento em 5 segundos. Ponto. O meu vendedor não pode gastar tempo fazendo o orçamento. Ponto. Tá. O meu vendedor não pode gastar tempo, sei lá, fazendo contrato. A gente tem uma área para fazer contrato e a gente tem um SLA. O contrato, o cliente falou que quer pagar, o contrato tem que estar em 2 horas com o cliente. Ponto. Então, assim, antes, o meu vendedor gastava tempo fazendo 1000 coisas. Ele fazia contrato, ele fazia orçamento demorado. Ele fazia... Então, a gente foi, pô, como é que eu faço para o vendedor vender mais? É dando mais tempo para ele e dando tecnologia para poder escalar isso. E cada vez que a empresa foi ficando mais conhecida, pô, a gente saiu na Forbes, saiu na Startups, a gente saiu tipo, isso também vai dando credibilidade. Então o cara sabe, pô, não é uma empresa que... Quer qualquer coisa. Quer qualquer coisa e tudo mais. Então assim, isso foi ganhando a credibilidade e a gente foi dando tecnologia. Então hoje meu vendedor vende muito mais. Então hoje eu não escalo só colocando mais. Porque nem legal. Sempre coloca mais pessoas, você consegue escalar a venda. Você tem que gerar mais demanda. Não é tão simples assim a matemática. Não é tão proporcional. Assim. Então pô, qual é a minha taxa de conversão em cada etapa do meu funil? Então assim, olha só, eu já consigo falar muito de vendas, coisa que em 2019 eu não sabia o que era um funil de vendas. Não sabia o que era um SDR. Eu falo, cara, você precisa ter um SDR, um pré-venda. Falei, mas o que um pré-venda faz, cara? Porra, por que o cara é pré-venda? Por que o cara não vende? Pô, eu vou ter que ter um cara para pré-vender para o outro vender? Tipo, não faz sentido. Então, assim, acho que é muito também dessa construção de conhecimento. Que tem muita coisa na internet. Sim. E muito bench. Meu irmão, eu converso com muita gente de todas as áreas. Para entender o que a galera tá fazendo de diferente, pra gente poder fazer também. Então, pô, o cara vende, sei lá, eu pego insights da galera do marketing digital, pego insights da galera, sei lá, que vende B2B, pego insights, eu vou pegando esses insights. Você vai pegando cada um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E growth na veia. Vamos lá, testa, cria MVP, pega um núcleo, a gente faz muito isso. Pô, pega 2, 3 vendedores, a gente muda o processo, vê qual é a taxa de conversão. Puta, piorou. Eita, calma. Voltou. Desfaz. Vamos lá, opa, melhorou. Pô, vamos rodar para mais um grupo de MVP. Opa, melhorou. Vamos rodar para todo o time comercial. Então a gente tem muito essa pegada de growth. Acho que o fato de ser de tecnologia e focado em dados, cara, a gente tá lá olhando os números, indicadores e tudo mais. Isso fez essa alavancagem. Então, pô, a gente saiu ali de 50 e... A gente mirou 54, atingiu 56 em 2022. Em 2023, né, ano passado, a gente atingiu quase 100. Caramba. Então foi uma alavancada muito grande, assim. Mais uma vez. E aí esse ano voltando a essa meta 140. Mas aí já... mas daí a gente já entendeu... É maneirinho ali, exato, a gente já entendeu que, tipo, de 100 pra gente ir pra 300, 3x, é muito diferente de 1 você ir pra 3. A gente entendeu a estrutura, a gente entendeu... Então, assim, a gente entendeu uma série de coisas assim, que a gente cometeu, de crescer muito rápido também. Então, a gente falou, cara, a gente agora não é só crescer muito rápido. Pô, a gente é bootstrap, a gente tem que muito focar também na lucratividade. Não adianta, a gente não tem um caixa infinito para queimar. Sim. Então, a gente tem que sempre estar de olho. Pô, quanto é que eu cresço, quanto é que fica lucrativo, quais outras verticais eu adiciono, como, pô, a gente começou com cidadania italiana, colocamos portuguesa, adicionamos espanhola, qual é a próxima que a gente vai colocar, quais outros serviços eu coloco para ser mais lucrativo, como eu faço upsell. Então, a gente agora também inaugurou um escritório no Uruguai. Caramba. Então, a gente vende cidadania italiana para uruguaio. Olha, pô, então é um modelo internacionalizável. Exato. É sério. E isso nasceu de um MVP. Pô, será que eu tenho tecnologia, tenho plataforma, aprendi a vender? Será que eu consigo vender em outros países? Não sei, vamos rodar um MVP? Vamos. Onde a gente vai rodar? Pô, Uruguai, 3 milhões de pessoas, 1 milhão tem ascendência italiana. Rapaz, sério? 1/3. Pô, legal, então vamos para o Uruguai e rodar um MVP lá. A gente está rodando um MVP lá, a empresa já está lá rodando, já tem o quê? Alguns meses já. Caramba. Então a gente tá indo bem. Tá indo funcionando, bem? Tá funcionando. Deixa eu só voltar. Dois pontos. Só voltar à questão de TAM, que a gente comentou, né? Sempre a VC, que é o billion dollar, né? O trillion dollar, né? Toda startup estava inventando ali que tinha mercado de 1 trilhão para convencer os VCs e tal. E qual que é o TAM da cidadania for you? Qual que é o mercado? A gente fez um estudo, inclusive, tanto no Brasil como América Latina. No Brasil, tem um dado público que até que é uma estimativa do próprio consulado italiano.
onde ele fala que 15%, né, uma estimativa de que 15% da população tem ascendência italiana. Então a gente estava é 20... Tá falando de 30 milhões, 30 de pessoas, milhões de pessoas. Um pouquinho mais de 30 milhões de pessoas. Quantas dessas pessoas têm cidadania italiana hoje? No Brasil, 600 mil pessoas. 600.001 daqui a pouquinho. É verdade. Com 600 mil pessoas têm cidadania. Isso tanto pessoas que têm brasileiros têm cidadania, como italianos que moram no Brasil e têm a cidadania italiana. Tá bom. Então, eu estava na faixa de 600 mil. Então, eu tenho um mercado gigantesco. Óbvio que o meu mercado endereçável não é todos por causa do ticket, por causa de uma série de coisas. Mas, assim, quando a gente desenhou, a gente pode... Isso foi uma preocupação. Falou, cara, ano passado... A gente faturou 97 milhões. Quanto que a gente consumiu do mercado? Exemplo, cara, eu consumi 50% do mercado, então quer dizer que eu tenho só mais um ano de vida? Essa foi a nossa preocupação. E aí a gente fez um cálculo que a gente consumiu 0,3% do mercado. Putz. 0,03%. 0,3%? No mercado. Endereçável. Não é de todo mundo. Nossa. É do mercado endereçável. Porque teoricamente você esgota, né? Se uma pessoa a menos fez cidadania, se uma pessoa fez cidadania, é uma pessoa a menos pro ano que vem. Que as pessoas vão tendo filho, também vão contratar na gente e tudo mais, mas se esgota. Mas a gente consumiu 0,03% no mercado. Endereçável. Cada vez mais que a gente está escalando, mais eu consigo diminuir meu custo, mais eu consigo ficar mais barato, mais pessoas viram endereçáveis. Tá bom. Por exemplo, porque aí o processo fica mais barato. Exato. No começo, o pagamento era à vista. O cara tinha que desembolsar lá, sei lá, 10K, 12K por pessoa à vista. 5 pessoas, cada um tinha que desembolsar 10, 12K à vista para pagar o processo. Meu mercado endereçável já bem menor. Hoje eu já financio em 12 vezes sem juros. Aumentei. Em alguns casos a gente já está financiando em 18, 24 vezes sem juros. Essa condição vocês não oferecem. Isso é super novo. Cada vez eu tô aumentando mais meu mercado endereçável. Tá. Então hoje, cara, e às vezes faz uma família grande, sai, sei lá, 4K, 4 mil reais para cada um. Dividido em 20 vezes sem juros. Hoje a gente tem pessoas que são todas as classes sociais, né, fazendo em família, consegue, às vezes, uma prestaçãozinha bem pequenininha, fazer o processo de cidadania. E para a gente fazer cada vez mais, a gente dividir em 24 vezes sem juros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma bolsa de dinheiro dentro da empresa. Porque, na verdade, quando eu estou dividindo em 24 vezes, eu estou emprestando esse dinheiro pro cara... Sim, para ter giro ali, né? Exato, para ter giro. Então, isso só foi possível a gente começar a fazer agora pelo giro financeiro. Então, a gente tem que ter uma grana dentro da empresa para ter esse giro, porque, o cara está dividindo em 12 vezes sem juros. Mas, a maior parte do custo eu gasto em 60 dias. Porque você mandasse... Cartório, tradução, advogado, nananã. 60 dias eu gasto, sei lá, 70%, 80% do valor. E às vezes eu recebi, sei lá... duas parcelas, 2, 3 parcelas. E olhe lá. Então, isso a gente tem que ter uma... Isso é uma coisa que a gente foca muito, é realmente essa segurança financeira que a gente tem que ter. Porque a gente sabe que um cálculo errado a gente pode quebrar. Se eu não tiver uma boa grande financeira para fazer, então a gente vê outras empresas passando por dificuldade. Quando que você trouxe um CFO, um FP&A? A gente trouxe um CFO, por exemplo, há 2 anos atrás. Então a gente pegou um ex-PwC, ex-Big Four. Puta merda. Porque a gente falou, meu irmão, já apelou, né? Já fomos de voadora. Então vamos lá, fomos atrás de um ex-Big Four, a gente trouxe um cara porque a gente precisava ter um controle financeiro aprimorado, a gente precisava ter toda a parte de contabilidade. Cara, é muito juros que a gente paga. E cada vez mais você cresce, mais juros você paga. Sim. Mais juros não, mais imposto. É muito imposto. A gente falou, cara, a gente precisa ter alguma maneira legal. E outra coisa que a gente sempre pensou é em perpetuar o negócio, desde o começo. Então, 100% dos clientes a gente emite nota fiscal, 100% dos colaboradores são CLTs, comissão de vendedor é pago na folha de trabalho. A gente fez de uma maneira assim que a gente sempre pensou, cara, eu quero ser o pior cenário possível, porque eu quero perpetuar o negócio. Eu não quero que no final venha um juro, você tem que pagar tanto uma multa. Aí eu falei, aí quebra o negócio. A gente sempre pensou, eu e meu irmão, a gente falou, cara, como é que a gente faz para perpetuar um negócio? Como é que é a maneira legal e tudo mais? Então isso a gente sempre fez também. Porque a gente não quer que a cidadania for you... Cara, a gente quer que um dia...
talvez eu não seja mais o CEO, ele não seja mais o COO, a gente seja ali um chairman e a empresa esteja rodando daqui a 20 anos. Dependente de vocês. Exato. Esse é o nosso sonho a longo prazo do negócio. Olhando agora para trás, esses 4, 5 anos, você faria diferente de pegar dinheiro ou não? Você acha que ia ser... Não, acho que eu não faria. Acho que o Pripas lá do Cubo sempre falou, o Venture Capital, o dinheiro é para comprar tempo, né? Então, se vocês fizerem 4, 5 anos, você poderia fazer 2. Mas, exemplo, eu conheci quantos amigos que pegaram dinheiro e faliram? Porque tiveram que gastar, tem que, às vezes, cara, você tem que acelerar muito rápido, tem que contratar muita tecnologia. E uma coisa que, teve um momento, que foi quando a gente faturou ali os 54 milhões, a gente começou a ter pensamento de grande. A gente agora, fatura 54. Então a gente começou a contratar serviços mais caros, não sei o quê. Foi a hora que a gente falou, cara, calma aí, velho. A gente tem que ter pensamento de pequeno. Tipo, a gente gastava, a gente tinha um cara que fazia o nosso site, a gente gastava lá, sei lá, 10 mil reais pra fazer o site. Vamos fazer um novo site. Vamos contratar essa empresa que é 400 mil reais pra fazer um site. Mas por que a gente vai pagar 400 mil reais? Porque a gente é grande. E, cara, tá errado. Tipo... A gente tem que ter pensamento de pequeno. Tipo assim, a gente não é grande. Tipo, a gente faturou bem, mas se eu começar com pensamento de grande, a gente é grande, agora tudo é muito dinheiro, a gente vai quebrar, velho. É o pensamento do pequeno. A gente voltou, não, cara, a gente vai ter que pegar um cara muito bom, a gente vai ter que resolver o site, mas não vai poder custar quase 400 mil reais. Não vai poder custar 100 mil reais. É pensamento de pequeno. É pagar certo, mas contratar a galera certa. É isso que eu vejo que muitas empresas se perdem, sabe? Tipo, agora eu sou grandão, agora tudo é caro. Agora... Não, cara, pensamento de pequeno. Tipo, agora eu posso gastar o que for. Não, calma aí. A gente está muito centrado nessa parte financeira. E é algo que a gente não pode perder o foco. Porque é muito rápido, velho. Você perdeu o controle financeiro. Perdeu o controle, errou o time, perdeu o controle, e às vezes você não consegue mais... Você tira o olho da bola ali em 2 meses, a coisa desanda, e para voltar é mais complicado. E o pensamento que, a gente está falando ali dos primeiros 2 anos de empresa, a empresa estava faturando 54 milhões, foi quando... No ano seguinte foi quando eu e meu irmão saímos da casa dos pais. Então ele falou, agora sim. A gente não tinha retirado o lucro da empresa. Mas já saiu de Porsche? Não, até hoje não tem cobertura? Não, ainda não. Um dia, né? Trabalhando muito para isso. Mas a gente sempre teve essa visão também de que, cara, empresa rica, no começo era empresa rica, sócios pobres. Então a gente sempre teve de... Cara, a gente tem um conceito que a gente nunca pode... atrasar salário. Nunca pode. Se acontecer de atrasar salário, eu vou ter que vender meu carro, colocar dentro da empresa, porque a gente vai ter que pagar o salário. Então, assim, é uma responsabilidade muito nossa, assim, a gente nunca vai poder atrasar salário. A gente nunca vai não poder investir porque a gente sugou toda a grana da empresa. Então, cara, a gente nunca vai poder não financiar em 12 vezes, onde eu vou aumentar meus clientes endereçáveis, porque eu não tenho grana, porque a gente mora em cobertura, a gente é rico, tá saindo nas baladas tops. Não, velho. Então, assim, a gente foca muito realmente em perpetuar um negócio, sabe? A gente acredita muito no negócio, até hoje. Tanto é que eu e meu sócio, nosso foco é 100% dentro da Cidadania For You. Então, a gente já foi convidado para virar sócios. Inclusive, a gente é sócio dos investidores de outros negócios. E já chamaram a gente para ser sócio investidor. Cara, a gente quer você, eu vou dar 10% do meu negócio em troca de R$0. A gente falou, cara, a gente não quer. Porque não é R$0, é meu tempo. É tempo, sim. E aí essa matemática não fecha. É um ativo, mas... Não fecha. Se for para colocar grana, pra gente é até mais barato do que nosso tempo, porque nosso tempo hoje está 100% dentro da Cidadania For You. Ainda. Então a gente é muito focado em realmente crescer e perpetuar um negócio, assim. E aí o dinheiro do VC, que hoje então é 50-50, você e seu irmão. Exato. E... A gente tem partnership agora. Sim. Esse head que eu falei lá do começo, hoje ele é um dos sócios também. Então, a gente tem o nosso CTO, sócio. Então, assim, a gente já tem... Então, mas é interno. Interno. A gente só partnership porque a gente quer que essa galera vire sócio. Também perpetue dentro do negócio. Então, trazer sócios externos... Por enquanto, não. A gente não descarta isso pro futuro. Tá. A gente acha mas você chegou a bater... Aí a pergunta, a curiosidade. Você chegou a bater na porta de VC? VCs olharam? Vocês nunca nem tentou? Não, a gente nunca tentou. Mas a gente já recebeu. Tá. Já recebeu pessoas interessadas em investir, e já recebeu boutique. A gente recebe porque a gente é lead, né? Então a gente é lead dos caras, a gente entende. Seu negócio é incrível, não sei o quê. Tem 1000 pessoas, a gente recebe diariamente, né? Boutique de M&A
querendo porque a gente é lead dos caras, mas realmente a gente já recebeu algumas oportunidades, assim. E só que a gente achou que não era o momento. Mas a gente não descarta para o futuro, muito pelo contrário. A gente acha que pode ser que seja em algum momento faz parte, sabe? A gente entende que faz parte do jogo, assim, você amadurecer. Porque, de novo, você chega no 140 esse ano para pensar para 300. Exato, cara. É a próxima e eu pernada, acho né? que pra gente não é a grana. A grana é importante, eu concordo. Mas é a gestão, é talvez o... Sabe, tipo, é o smart money, é o cara abrir porta por uma internacionalização mais rápida. A gente tá indo pro Uruguai, a gente tá fazendo um negócio rodando como MVP, empresa pequena, Pô, talvez se a gente tivesse mais grana, pô, será que não vale a pena a gente ir para 3, 4 países ao mesmo tempo, que a gente tem estrutura, a gente contrata um cara de expansão internacional, Cara, talvez faria sentido, assim. Tá. Então é algo que a gente não descarta. Se o Nubank tá indo no passo que ele tá devagar, eu acho que você tem uma boa... O Nubank que é o Nubank, tá indo com essa, né? Ali, Colômbia, México... Devagarzinho, talvez você tenha uma coisa que eu acho cheiro aí. A magia do empreendedorismo é que não tem certo e errado, né? Isso é muito massa, né? Tipo, cara, não tem caminho certo e errado. Eu acho que essa é que deixa as coisas muito interessantes. Pegar a VC lá no começo... Cara, talvez a gente poderia estar muito melhor hoje, talvez a gente poderia estar muito pior. Não sei, né? Não tem certo e errado, assim. Isso é muito legal. Né? A cultura, qual é a cultura da empresa? Não tem certo e errado. Tem a cultura que você quer ter, que você quer direcionar, que você não consegue impor e que a sua empresa tem. Não tem cultura certa e errada. É a cultura que você acredita que é o melhor para o seu negócio. Eu acho isso incrível, sabe? Porque não é tudo determinado, né? Não é determinístico. Você vai direcionando e vai vendo se está indo certo ou não, de acordo com os seus princípios, valores e aonde você quer chegar. O que você acredita para o seu negócio, né? É isso. O que você acredita para o seu negócio. Faz sentido ali no momento. É porque, cara, a gente vive num negócio que tudo tem que ser... Tudo que tem modelo, né? Tem os frameworks, né? Tem os livros, os gurus, quer dizer... Guru é que mais tem, né? Né? E, cara, mas no fundo é isso, bicho. Cada empresa é uma... vou fazer o que a Salesforce fez, o que o Dropbox fez. Não, cara. Exato. Não, isso eu acho só o Dropbox fez o que o Dropbox fez. E o tempo muda, os consumidores mudam. Então, uma coisa que o Sales lá... fez há X anos atrás e tudo mais, do SaaS, etc. Cara, às vezes... O Aaron Ross, que né, foi Salesforce, Previsível, que tá aqui no podcast também, eu gravei com ele. Ele mesmo admite, cara. Ele fala, cara, legal, tem um monte de coisa ali que não vale mais, tem um monte de coisa ali que ainda vale, mas, bicho, você tem que pegar... Vale de insight para você testar e você tentar mudar e colocar na sua realidade. Então, quando falam, né, eu gosto quando esses coaches falam, cara, se você não fizer desse jeito, sua empresa nunca vai ter sucesso. Cara, não existe, velho. Não existe. Tipo assim, existe é plural, existe 1000 maneiras de você fazer. E dá certo, e 1000 maneiras de você fazer e dá errado. Né? Então, acho que é muito essas composições. E eu acho que isso que deixa a jornada empreendedora super interessante. Tipo, não é muito, né, preto no branco, sabe? É, de fato, teste, validação, dados, acompanhamento, direcionamento. Acho que também é uma coisa que vira muito jogo, é você ter meta. Isso pra gente virou muito jogo. Então, a gente começou ali com uma meta financeira para hoje a gente ter 3 dias de planejamento, né, estratégico, a gente faz sempre no final do ano, pensando em todas as áreas pro ano que vem, com metas, isso tudo. Mas tudo isso começou de uma meta financeira. Tipo, um detalhe. Aí você vai evoluindo, vai cada vez ficando mais elaborado. Vai batendo, né, estressando aquela meta para ver se ela é válida, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a AGM, então a gente tem uma reunião de acompanhamento, né, mensal que a gente faz com toda a diretoria, baseado no nosso planejamento, para a gente saber se tudo que a gente planejou, que a gente vai acontecer durante o ano e cada etapa por mês, se a gente está dentro ou não. E se a gente não está dentro, a gente faz um FCA, que a gente fala, é o fato, causa, ação. Então, exemplo, uma diretoria, sei lá, a diretoria tinha uma meta de... eu vou colocar de faturamento que é mais fácil. A gente tinha a meta de faturar 10 milhões no meio de maio. A gente faturou 9. Então, o meu head tem que trazer um fato. Cara, a gente tinha faturamento 10, mas a gente faturou 9. Mas qual foi a causa? Por que a gente não faturou os 10? A causa foi porque o mercado mudou, a causa foi por causa de uma pandemia. E qual foi a ação para a gente corrigir isso? Legal. Então, já é uma reunião muito objetiva. Então, já tem ali o fato, causa e as ações para a gente... Isso para toda a diretoria. Para tudo que a gente planejou. Todos os meses. Então, se não cumpriu alguma coisinha que está planejado, então cada gestor já traz o seu fato, causa e ação.
Então a gente vai... Isso tudo é uma evolução de uma meta de 2020 de quero faturar 12 milhões. É isso tudo vai evoluindo para já se dobrar para isso. A empresa virou... Exato. Olha só. Então, imagina, começou ali foi a sementezinha. Cada vez você vai elaborando maneiras que vai testando. Pô, será que essa maneira é a melhor maneira? Hoje é a melhor maneira, mas pode ser que amanhã já não seja. E se não for, beleza, a gente muda. Tá de boa. Tipo assim, mas sem perder o foco, eu concordo. Também não posso, vou mudar de CRM todo mês. Porque você tá gastando energia e não vai atingir sua meta. Porque ao mesmo tempo que é o que é a alavanca que você parece que tem que ser puxada, mas é energia, é tempo. Cara, imagina, mudar o CRM é a coisa mais traumática que você pode fazer no time comercial. Você ferra o cliente, você ferra o lead que fica no limbo na troca de um CRM para o outro, o time comercial que tem que aprender a usar o novo CRM, o tempo que você gasta lá 6 meses implantando, o custo financeiro de implantação. Sim. Então, é a pior coisa. Então, você só realmente tem que fazer se faz sentido para a meta, se você tomou a decisão errada, Então, tem que ser muito acertado mesmo. E o que o Rafael de hoje olha pro Rafael técnico de 2018 aqui? Como é que você tá feliz nessa cadeira, nesse personagem de fundador agora? Acho que assim, 2018 era um Rafael que conhecia muito de tecnologia, sabia desenvolver sistemas bancários e tudo mais, mas conhecia zero de muitas outras coisas. Cara, zero de vendas, gestão. Cara, eu lembro até hoje, quando a gente foi contratar as primeiras pessoas, literalmente, a gente não sabia como fazer para contratar. Literalmente. Cara, como é que eu vou? Eu vou lá no Facebook, naquele grupo de vagas e publico lá, tipo, como é que eu faço para achar as pessoas? Eu coloco no jornal. Literalmente, a gente não sabia como contratava pessoas. Então, assim, eu vejo que é uma jornada muito difícil no começo, principalmente para quem nunca empreendeu, né? E, cara, é uma jornada que você tem que se desenvolver em muitas áreas que você nunca imaginou que você precisa. Pô, sou muito tech. Eu não imaginei que eu precisaria, em algum momento, saber técnicas de vendas. Que em algum momento eu poderia saber funil de vendas, CRM, saber integrações, tipo assim, coisas que talvez não fazia sentido. Mas eu vejo que é gostoso, né? Eu gosto desse aprendizado completo. Você tem pelo menos uma visão macro. Macro. Cara, a gente tem que ter a visão... Eu acho que como empreendedor, a gente tem que ter a visão macro e uma coisa incrível. Hoje, a gente consegue contratar pessoas melhores do que a gente. Isso é lindo, porque no começo era eu e meu irmão. Aí a gente dividiu a empresa. Ele cuidava do back-office. Então, meu irmão era o head do back-office, meu irmão era o RH, meu irmão era o financeiro, né? Tipo, meu irmão era toda essa parte. Ele que pagava salário, exato. Eu era vendas, marketing, inclusive. Eu era literalmente... Eu que ia lá no Facebook, Google Ads, colocar campanha, performar, ver taxa de conversão, CRM, configurar CRM. E entrava nas reuniões para vender junto também com a galera. A galera me chamava, eu ia lá na reunião, né? Aí eu fazia pipe review. Eu era tudo isso. Aí no momento que você fala, cara, beleza, eu conheço todo o funil. E agora eu posso contratar pessoas melhores do que eu para fazer isso. Aí o jogo muda. Né? Tipo, meu irmão como CFO. Faz sentido o cara de tech como CFO? Pô, mas eu posso contratar um ex-Big Four para ser meu CFO. Vai mudando o jogo. Mas isso foi depois, né? Nos primeiros anos. Acho que o fato da gente ralar muito nos primeiros anos, como tudo mesmo, literalmente, a gente dominar todas as áreas, é o que permite hoje a gente ter esse acompanhar e saber onde a gente quer chegar e ter uma visão não clara, mas eu sei mais ou menos quais as alavancas, ou mais ou menos o cheiro onde que tá. É isso, porque a gente participou de tudo, cara. Todas as alavancas a gente participou. A gente estava junto, a gente estava testando. As alavancas que deram certo e principalmente as que deram errado também. Que a gente puxou muita alavanca que deu muito errado. Então isso é muito bom. E às vezes acontece nesse processo de crescimento, o fundador, o CEO se afasta, né? Para assumir outras funções, né? Aquela parte mais relacional que faz parte, mas ele perde o pulso ali da coisa, né? E aí é onde a coisa desanda, né? Desanda. Acho que faz sentido o CEO se afastar desde que o CEO conseguiu contratar pessoas melhores do que ele consegue dar o ritmo da galera. Aí beleza. Agora eu vejo que, cara, se agora eu faturei 54 milhões, eu vou me afastar, minha empresa que anda, a empresa tá caminhando pro buraco, mas o cara tá tão longe que ele não consegue mais ver. Então, porque ele não tá dando ritmo, não tá dando pulso, não tá lá acompanhando, não tem... Então, assim, acho que, por exemplo, a gente tem uma reunião semanal com toda a diretoria. Então, a gente tem os relatórios que a gente recebe diariamente da galera. Então, isso tudo é dar ritmo, né? É você tá olhando, você tá acompanhando. Pô, tem algum indicador que tava assim, agora ele tá caindo. Por quê? FCA. Qual é o fato? Qual é a causa? Qual é a ação? Tipo, como é que a gente vai fazer para voltar? Pô, beleza, tá fazendo a ação. Pô, mas ele continua caindo.
E agora? Boa. Qual a ação que a gente vai tomar? Então você tem que estar dando ritmo e acho que hoje, né, assim, como C-Level, acho que é mais dar ritmo e acompanhar do que de fato mão na massa. Ah, mas você põe a mão na massa que Eu você ponho, programa o chatbot, a AI é Chatbot, tua ali. Cara, isso eu acho que é mais hobby do que necessário. Mas até hoje eu desenvolvo, cara. Eu gosto. Eu gosto de estar por dentro, principalmente as coisas de IA. A gente coloca bastante IA, a gente tenta colocar bastante IA nas nossas coisas, justamente é sempre focado em melhorias de performance. Tá. Então, a gente, nosso gerador de orçamento, chatbot, essas são coisas que eu ainda faço. Mas eu brinco com a galera, que eu falo que eu sou o CEO, né, de segunda a sexta, horário comercial, e sou freela dev à noite e final de semana. Então, cara, essas paradas aí, você vê, até te mostrei lá, né? Chatbot, 3 da manhã, eu fazendo o teste do chatbot, porque eu tava desenvolvendo, e aí vira hobby mesmo, assim, de colocar a mão na massa, de estar acompanhando e tudo mais. Então, até hoje eu ainda brinco lá, né, fazendo isso, mas acho que cada vez menos, infelizmente, mas eu ainda gosto de estar... De ter um pezinho ali, cara, né? de estar desenvolvendo, estar pensando em soluções, tecnologias, de acompanhar, ver o que a galera tá fazendo. Isso eu acho que é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, eu gosto de fazer, assim, essa parte de dev. Cara, então, para resumir, para fechar o papo, quer dizer, depois dessa conversa, quer dizer, dá para ser bootstrap, mas você precisa ter essa veia de tech e produto muito... Acho que esse é o diferencial. Acho que o nosso diferencial mas assim, a gente tem essa veia, mas a gente não tem as outras veias, você concorda? Que para uma empresa da SaaS você tem que saber vender, a gente, zero, né? Tem que saber uma série de outras, gestão, zero, financeiro, zero. Então assim, eu acho que para ser bootstrap, no nosso caso, com certeza, o nosso diferencial é a veia tech. Pra gente. Acho que hoje a cidadania foi pelo fato de a gente ter essa veia tech, é que levou a gente onde está. Mas às vezes você não tem essa veia tech, mas você tem todas as outras veias. Você estando acompanhando alguém, contratar um cara bom tech, estando junto, cara, talvez você consiga. Talvez não, com certeza você consiga, né? Acho que tem várias outras skills que tem que ser desenvolvido. Eu acho que para ser bootstrapping, acho que você tem que estar muito disposto a aprender coisas que você não sabe, assim, aprender coisas novas. E, cara, antes da Cidadania For You, não era do meu interesse aprender marketing digital. Não era, velho. Tipo, tá ligado? Não era do meu interesse aprender vendas. Financeiro, putz, não é. DRE, não é do meu interesse. Mas aí, por causa da Cidadania For You, do empreendedorismo, eu tenho que saber essas coisas. Então, acho que você tá disposto a aprender coisas que não era do seu interesse, do seu campo, né? Então, acho que isso foi o diferencial ali, sabe? E ainda né? Eu ainda tenho que aprender. Cada dia eu tenho que aprender coisas novas, e, enfim, e melhorar. Acho que... E sempre com aquele sentimento de querer fazer mais, né? Acho que a gente tem, como empreendedor, a gente tá lá, um escritório, 2.000 metros quadrados, gente, 400 funcionários. Aliás, a gente nem falou da história do escritório, né? 2.000 metros quadrados, você tava falando, próprio, cara. Vocês compraram um escritório. Comprou a primeira vez, a gente comprou a nossa sede. Como assim? E aí tem muito a ver... O seu CFO deixou? Deixou. Aí tem a ver com o CFO também. A gente fez vários cálculos e várias simulações. Por que era melhor? Eu alugar, eu comprar e alugar. Tipo, a gente ia ter a obra, a gente agora é lucro real. Talvez eu compro, tomo isso, né? É o custo. Então, assim, tem toda a arquitetura ali. Exato, para fazer sentido. Engenharia. Uma coisa ruim, eu acho, quando você compra. Você acaba pesando mais a mão na reforma. Porque é seu. Tipo, cara, é seu. Tipo, quando é alugado, tu fala, cara, não vou mexer, vou ter que devolver, é custo. Mas é seu. Então, assim, quando a gente foi reformar, acho que eu e meu sócio, a gente acabou pesando um pouquinho mais a mão. Gastou assim. Um pouquinho mais. Nosso escritório, cara, a gente acha o nosso escritório, assim, incrível. É o lugar que a gente gosta muito. O meu irmão trabalha todo dia no escritório. Eu agora estou temporariamente em São Paulo, mas quando eu estou em Brasília também. E é o ambiente que a gente gosta, né? Tanto é que a gente não tem... Eu te falei, né? A gente não tem sala. A gente tenta junto com a galera. É legal essa dica. Como é que é? Da porta? Não pode... Não tem porta. Desde o primeiro escritório... Meu escritório, cara, é 45 metros quadrados, né? Também era fácil. Era fácil, né? Mas nosso segundo escritório, que era um escritório de 245 metros quadrados, e ele era 5 salas que a gente foi quebrando as paredes e emendou. E aí, quando a gente foi fazer a arquitetura... Aí, o comercial fica aqui, a back-office do outro lado, e sempre tinha as portas. E a gente falou pro arquiteto, cara... Não pode ter porta. Tanto é que nosso segundo escritório, a área de convivência, cafeteria, essas coisas, ficava no meio, que era o que isolava o barulho de um lado para o outro. Então, tanto é que saiu da ponta, colocou no meio, que era porque o comercial acaba fazendo muito mais barulho. O pessoal fala mais, né? Então. Exato, mas não tinha porta. E esse conceito a gente tem desde sempre. Então, esse escritório agora, tem 2.000 metros quadrados e não tem porta. Então, eu
sento junto com o time comercial e o meu sócio senta junto com o time do back office. Literalmente, ele tá sentado aqui, tem um colaborador aqui, tem um estagiário do lado. Então, assim, a gente senta junto com a galera e a gente não quer porta para ninguém. A gente fala que todo colaborador tem que conseguir falar com qualquer outro colaborador sem passar por nenhuma barreira. A informação tem que, cara, ir para todos os lados. Yes. Mas, pô, você vai ter conversas mais privadas. Pô, mas a gente tem sala de reunião. Eu levanto, pego meu notebook, vou pra sala de reunião, faço minha reunião, volto e trabalho junto com a galera. Acho que você escutar a galera, escutar o pitch, ver o que a galera tá fazendo, ver a energia, acho que isso muda o jogo, assim. Então, a gente não quis ter mesa, nem nada. A gente tenta junto com a galera e tudo mais, isso desde o primeiro escritório. Legal. Então, e oxigena, literalmente, porque você estava falando da história de colocar, injetar oxigênio. Isso eu nunca tinha ouvido falar, bicho. Cara, nosso escritório novo, aí você pesa a mão, né? A reforma. Quando você viu onde isso? No Instagram? Tem um estudo sobre produtividade e várias coisas que elevam a produtividade. Uma das coisas é o oxigênio. Então, quando a gente está num ambiente com ar muito viciado, ar-condicionado, ambiente fechado, não tem janela fechada, então vai todo mundo ficar respirando o mesmo, você eleva o nível de gás carbônico, etc, etc. Então, no nosso escritório atual, a gente tem a máquina é muito grande, velho. Um aparelho, velho, tipo lá, cara, é gigante, que ele puxa o ar de fora, filtra. Não é um ar-condicionado, ele joga o ar de fora filtrado para dentro dos ambientes. Então, cada sala de reunião e nos ambientes tem uma saídazinha, uns dutos, que joga oxigênio, né, para dentro da sala. Nossa. Por quê? Então, tem um estudo que fala que quando você joga oxigênio, ou você abre uma janela, no nosso caso a gente não tem uma janela porque é muito grande, você aumenta a produtividade. Porque a pessoa fica menos sonolenta e tudo mais. Então, por exemplo, toda a parte de iluminação, toda a parte do escritório, cara, a cadeira que a gente senta, a galera todo mundo trabalhar com 2 telas, tudo isso tem a ver com aumento de produtividade. Olha só. Porque a gente vê que isso dá ROI. Então a gente entende que, por exemplo, uma tela a mais, a galera que trabalha, cara, vai aumentar 20% de produtividade do cara. Mas você pega o salário do cara, 20%, às vezes aquela tela em 2, 3 meses já se pagou. Depois daquilo ali é só o lucro. Então, a gente faz esses cálculozinhos de ROI baseado em produtividade. Então, às vezes é 3, 4%, mas 3, 4% de 400 pessoas... É bastante coisa. Dá ROI, uma margem boa, né? Então, a gente vai pensando sempre em produtividade da galera. Boa. Então, é algo que a gente... Meu sócio, principalmente, ele quer mais ele quer mais focado. Ele tá lá no back-office, você tá no dia a dia. Dia a dia. Ele é muito focado nesse negócio de iluminação, produtividade, cadeira, conforto, clima, GPTW. Não é mimimi ou não é... Faz diferença no final do mês, sabe? Assim, é algo que a gente pensa. E, cara, o conforto, né? Você tá trabalhando num ambiente, você consegue ser produtivo, você tem um computador de boa qualidade, você tem uma tela, tem uma cadeira confortável, tem um ambiente confortável. Isso faz parte também da cultura que a gente acredita pro nosso negócio, né? Boa. Beleza, cara, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, cara, pelo papo. Aí, valeu demais. Foi muito bom. E tô esperando a minha cidadania. Já, hein? Passaporte, hein? Boa. Bom, é isso aí. Essa foi a nossa conversa. Fique atentos, fiquem ligados, fiquem ligadas. Todos os episódios do podcast MVP nas plataformas YouTube, Spotify, etc. E toda quarta-feira, novas conversas, sempre nesse clima aqui de bate-papo e coisas bem descontraídas, com insights, obviamente. Não se esqueça também de seguir a nossa newsletter diária do Startups com o creme de la creme da inovação e da tecnologia todos os dias. Obrigado, até o próximo.